Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente com convidados que trarão seu conhecimento e sua vivência nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança. Aqui tratamos do poder da liderança na área da experiência do cliente. E chegamos ao nosso episódio de número 4 para falar com a Camila Santos. Eu vou aplaudir para mim mesma. Camila Santos é TED Speaker, coautora do best-seller Protagonista e roda o Brasil aí de motorhome levando a experiência do cliente em lugares onde a experiência não chega. Então conta um pouquinho mais pra gente, pode falar um pouquinho mais aí do teu currículo, do que você faz. Ai, eu sempre brinco que, apesar de ser um monte de coisa, né? Professora disso, não sei o que lá, toda vez que anuncia, eu fico com a sensação de que minha audiência vai sentir que é uma senhorinha de 200 anos que vai entrar, né? Então eu gosto de apresentar como de fato sinto que sou, né? Neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça, que com mais coragem do que juízo enfiaram uma lata de farinha debaixo do braço, uma filharada debaixo do outro, e foram pro Paraná, quebraram a cara por falta de treinamento. Acho que o que a gente faz é muito especial, né? De levar conhecimento, de fato se comprometer com transformação de vidas. Eles não tiveram, então eles tiveram aqui na raça. Minha mãe, vendo ali os pais, né, que moravam na roça, falou, eu não sei o que eu quero da vida, foi pra Europa, quebrar a cara em espanhol, que é mais chique, né? Chegou com uma mala de Neutrox, não sei se vocês lembram o que é? Sim. Rala. Chegou, já quebrou a cara na Europa, já chegando, porque tinha que explicar pra polícia que aquilo não era droga e não sei o quê. Só que ela conheceu um filósofo que provavelmente mudou a vida. Eu acho que todo mundo tem alguém na vida que chega e transforma as suas relações, né? Que pode ser um consultor, pode ser um professor, pode ser a mãe, o pai. No caso da minha mãe, foi um filósofo que disse, Nilza, você deveria estudar e aplicar o que aprende. E ela foi a primeira pessoa da família a estudar, então foi muito legal. Eu sou fruto disso, né, dessa transformação. Eu via as coisas acontecendo, sabe? Meu avô, daquele coronelzão, sabe? A minha mãe, que foi a primeira a estudar. Então, eu sinto que eu tenho que fazer porque eu sou a continuidade disso. E que eu não posso fazer só pra minha bolha. Que eu tenho que fazer pra mais pessoas, pra mais lugares. E aí, eu até conto em um dos TED, né, que chama o Espelho, Espelho Meu, quem manda em minha vida sou eu. Eu fiz 2, esse foi o primeiro, onde eu contei por que me motivou a rodar o Brasil de motorhome, levando para lugares mais distantes. Eu tive uma equipe em Sumé, interior da Paraíba, que a galera era muito boa, eles eram maravilhosos. Só que o timing de aprendizagem era mais longo. Eu falei, por que não tem mais professores lá? Por que não tem mais gente lá? E em paralelo, os meus amigos, porque eu trabalhava como diretor de conteúdo, entrevistando a galera, eles diziam assim, presidente de empresa, diretor financeiro, falava, a gente quer reduzir custo. Eu pagava 6 mil, 4 mil reais num colaborador de São Paulo que não era tão engajado. O cara de 1.200 da Paraíba era. Eu falei, vamos alguém juntar tem que isso. dar match nesse... Isso aqui dá match, um match gigante, alguém não tá olhando pra isso. E aí foi que começou essa doideira, assim. Se eu pudesse encurtar fazer curta, sei lá como é que fala. Curta uma história longa, essa seria um pouco do que é Camila, que é apaixonada por, daí sim, neurociência, comportamento humano. E faço disso minha razão de existir, assim. Demais. Então eu só já pedindo aqui, aproveitar para se inscrever no canal do YouTube da Rica Conexão. E falasse aí de ser TED Speaker, como é que ocorreu essa... Foi por um convite? Se inscreveu? Tem 2 casos aqui. Eu fui convidada, que eu acho que esse é mais fácil de falar. Depois que você se torna autoridade, as pessoas querem você no evento delas, né? E eu nunca nem achei que eu era merecedora, assim, de alguém olhar e falar assim, Cami, eu quero você. E quase deixei a oportunidade passar. Vou começar de trás pra frente, vou começar do último. O último eu fui convidada para falar justamente sobre neurociência aplicada à experiência, porque é um tema que eu falo muito. Eu criei um ritual lá no meu Instagram, chama Wow Backstage, que é uma hora do dia, meus amigos até me zoam, né? Ou tem criança que me encontra na rua e fala assim, bem-vindos ao nosso Wow Backstage. Aquele momento do dia em que nós falamos 10 minutinhos sobre a experiência do cliente. Então a galera me zoa, mas isso fez com que uma pessoa visse e falasse assim, Cami, do jeito que você fala, não sei o quê, você tem que estar no nosso TED, que era um TED que o pessoal foi até chamado para ir para Barcelona para contar, porque o comum dos TEDs, não sei se todo mundo sabe, né? Que é um movimento que surgiu na Califórnia para disseminar boas ideias e tal. E que ele, até 100 pessoas, é super difícil conseguir a licença e tal, mas se você conseguiu para a tua região para fazer aquele TED, você pode até 100 pessoas para assistir e 10 palestrantes. Esse é o modelo. Ultrapassou isso aqui, você tem que uma licença especial, você tem que ir lá para a Europa se certificar, não sei o que lá. E foi o que eles fizeram em Lençóis Paulista, que foi o último que eu fui. E aí eles fizeram com 30 palestrantes. Imagina 30 TEDs em um dia.
Foi surreal, a prefeitura tava lá, sabe, tipo, um big evento. Eu nunca tinha visto daquele jeito, mas esse eu fui convidada. Aí, eles também me convidaram porque eu já tinha um. Eles falaram, pô, Cami, acho que se você sabe falar dentro daquele tempo, a gente precisa de alguém que fale massa, que fale legal e que o pessoal que estiver no teatro assistindo fale, uau, que incrível. O primeiro já não rolou tão espontâneo. No começo da carreira, ninguém te chama pra nada. Sim. É comum, o pessoal não te chama, não chama. A gente sabe bem como é. Né? Então, eu até pergunto pra Amanda, às vezes, se é normal, porque, né, a gente tá... O que eu fiz de errado? O que eu preciso fazer pra mudar isso? Tem dois caminhos, né? Na verdade, se você trabalha em uma grande empresa, eles vão te chamar pelo seu sobrenome corporativo. Eu digo porque eu trabalhei com um evento e eu chamava, sei lá, João Branco do McDonald's. Cara, é o João Branco, mas ele é do McDonald's. Pô, vou chamar o cara do McDonald's. E aí você fala assim, vai ter um palestrante do McDonald's. A galera nem lembra o nome do palestrante, muitas vezes. É do McDonald's. E às vezes a gente fica chateado com isso. Não fique, surfe até quando você estiver nessa empresa. Saiu da empresa, que era o meu caso, eu era empreendedora. E o meu sonho era pisar naquele tapete vermelho. Eu falei, cara, eu quero muito pisar nesse tapete vermelho. E eu sempre fui de fazer muitas reuniões com todo mundo. Sabe aquelas pessoas que querem te vender coisas e você não quer comprar? E que você diz não? Faz reunião com essas pessoas. Eu faço reunião com todo mundo. A pessoa fala assim, você consegue fazer uma reunião de 15 minutos? Consigo. Às vezes, quando eu olho e falo assim, nossa, nada a ver. Não, a gente pode falar em 10, aí eu encurto o tempo, mas eu ouço. Numa dessas, eu conheci um cara que era professor de marketing, assim, e tal, e ele conversando, ele falou, pô, gostei muito de falar com você. Vamos fazer uma live? Eu falei, vamos fazer uma live. Aí fizemos a live e tal. Aí o professor, eu via nos olhos dele, ele ficando, tipo, fascinado com algumas coisas que eu falava, que ele ainda não tinha conhecimento. Aí ele falou, menina, por quê? Quando acabou a live, ele falou, menina, por que você não faz um TED? Eu falei, por que eu não faço o TED? Porque eu não faço ideia como é que faz, né? E eu já tinha me oferecido pra fazer um lá perto de casa, em Alphaville, em Barueri, teve um. Aí eu me ofereci, daí o cara, se você quiser ser voluntário aqui e tal... que talvez seja um caminho muito legal. Muita gente é voluntário primeiro, fica por dentro e depois é chamado, porque quem não é visto não é lembrado. Então, podia ter sido meu caminho, mas eu fui arrogante na época, perdi aquela oportunidade. Nesse momento que ele falou do TED, eu falei, porque eu não sei como é que faz, né? Juarez, inclusive. Juarez, um beijo pra você. E Juarez falou assim, cara, aqui tem um processo seletivo, no TEDx de Rio do Sul. Eu falei, onde é Rio do Sul? Que pertinho da gente, ó. É. Então, mas eu não fazia ideia. Imagina eu lá em São Paulo, falei, onde é Rio do Sul? E aí eu pensei assim, acho que ele falou errado, acho que é Rio Grande do Sul. Né, na minha cabeça. Aí eu falei, não, tem que ver e tal. E daí ele falou assim, ó, tem um processo seletivo. Vou te apresentar pro cara que organiza. Daí eu falei, nossa, eu vou arrasar nessa conversa com ele e tal. E aí o cara gostou, ele falou assim, pô, super legal. Só que tem o processo seletivo. Não é assim. E aí ele contou todo o perrengue que foi, que ele começou a preencher o formulário. Ele falou, Cami, é um formulário gigantesco pra você ter... Que é um caminho também. Digamos que você quer organizar um TED. Você pode organizar um TED? Sim, nós somos parceiras na organização de um TED. Então, baita. 20 anos atrás. Então, uma baita trabalheira. Você vai lá, preenche, se compromete que você vai usar o esquema adequado, você mentora os palestrantes. No primeiro, a gente teve 6 meses de mentoria. A gente parava uns domingos para fazer o ensaio, para ver se as pessoas iam falar, se ia caber dentro dos minutos, se o storytelling estava legal. 18. Eles querem reduzir, eles querem ir para 12. Nossa. Desafiador, mas eu acho que dá. Se a história for boa mesmo, dá pra ir limpando. Eu já vi gente fazer pitch de 5 minutos que você sai chorando. Daqui a pouco a gente faz um teste aqui, então. Ai, 12 meu Deus, elevator pitch, põe aí o cronômetro, põe o cronômetro. A gente tenta. Mas aí eu passei eu fui fazer o processo seletivo. E aí, Cami, deu tudo certo, né? Também não. Porque eu preenchi lá e também era bem longo pra você preencher, né? Colocar o que você queria contar. Algumas perguntas até pareciam redundantes. Eu falei, cara, mas eu já respondi isso, vou responder de novo. E vale a pena dizer que cada um tem o seu processo seletivo. Tem alguns que não, que eles querem os palestrantes que eles querem. Tem outros que fazem esse processo. O de Rio do Sul, pra mim, foi o primeiro. Eu preenchi, daí no final tinha que gravar um vídeo de 15 minutos com o tema que você queria fazer. Agora é a hora. E aí um grande erro que eu cometi no começo da carreira é que eu pensei assim, falei, cara, eu trabalhei como diretor de conteúdo, eu pesquisava para diretor financeiro, marketing, RH, tecnologia. Pô, eu posso falar de tudo. Muito grande. Quem fala de tudo não fala sobre nada. Exato. A pessoa não sabe sobre o que escolher. Paradoxo da escolha, né? Tipo, não sei o que escolher, não vou escolher nada. E eu pensei, o que eu vou falar nesse TED? Como é que vai ser? Eu falei, pô, vou falar sobre esse lance de rodar o Brasil de motorhome, levando o tema conhecimento e estudando as regiões. Eu falei, mas quem que vai querer ouvir sobre isso? Eu falei, eu quero ouvir isso. Daí eu contei a história lá. Mas daí eu pensei, vou deixar o leque aberto para também falar sobre a experiência do cliente. Aí no final eu contei um pouco de experiência. Aí eles me mandaram uma mensagem, Cami, muito legal e tal, gostamos, mas afinal sobre o que você quer falar? No vídeo.
Do No vídeo vídeo e que foi tudo. gravado, Daí, mas você quer falar sobre o quê? Que não ficou claro. Se é sobre experiência, se é sobre esse lance do motorhome. Aí eu falei, ai, meu Deus. E aí, quando eles pediram pra eu gravar um novo, né? Daí eu falei, agora eu vou ter que escolher. Se eu vou falar sobre a experiência do cliente ou se eu vou falar sobre o motorhome. Em 18 minutos não cabia eu contar as duas histórias. Aí eu falei, e vale a pena dizer que eu não tinha rodado o Brasil ainda de motorhome. Aí eu falei, como é que eu vou falar de um negócio que eu ainda nem fiz? Tipo, será, né? E se, daí é a hora de você se jogar sem paraquedas e ir construindo, né? Porque aí eu falei, não, vou falar do motorhome. E esse vai ser o sinal que se eu passar é porque sabe aquele negócio do tipo assim, tô na Farol. Ou aqui chama Farol ou Sinaleira? Sinaleira. Se ficar verde é porque é um sinal que é pra eu ligar pra ele. Tipo um negócio assim, né, da vida. Sim. Pra mim foi assim, se eu passar no TED, mandei o vídeo. Nunca mais tive notícias. Falei, acho que não era pra ser. Aí um dia, 11 da noite, vi lá o e-mail TED. Já comecei a chorar, nem tinha visto o e-mail. Falei, daí a minha filha, que foi, mãe? Eu falei, não vai acreditar. Ela falou o quê? Eu falei, chama o Rafa dela. O quê, mãe? O quê? E minha mãe era viva ainda na época. Eu liguei pra ela, falei, mãe, eu só vou pro TED, não sei o quê. Que mandaram um e-mail e eu só li às 11 da noite. Eu recebi o e-mail antes, mas eu só vi às 11 da noite. Gente, eu chorei. Nossa, fiquei muito, muito, muito feliz. Aí eu pensei, agora é sério, né? Aí naquela época eu corri atrás, que eu falei assim, agora é a hora de comprar um motorhome. Desisti de comprar um motorhome, que era muito caro. Aí fiz um parceiro que loca pra gente. Então toda expedição que a gente faz hoje, a gente faz com um motorhome alugado. Começou essa jornada porque eu já fui pro TED de motorhome. Eu falei, como é que eu vou falar de um negócio, Casa de Ferreira, Espeto de Pau? Vou com motorhome já. Então teve um significado muito forte na minha vida. Não era só uma palestra ou só um palco. E eu acho que quem vai pro TED tem que ter essa cabeça de eu vou disseminar uma ideia que muitas pessoas podem ver. Qual é o alcance que tem a plataforma TED? Então você tem que ir com alguma coisa que fala assim, cara, isso aqui, o que eu vou falar é massa e vai inspirar a vida dos outros, né? E é sempre sobre o outro. Tipo, era a minha história, mas como ela podia inspirar o outro. Então foi para passar essa mensagem de como levar a experiência do cliente, enfim, como fazer com que chegasse a mais pessoas essa tua ideia de... Melhorar o Brasil, na verdade. A mensagem desse primeiro TED era melhorar o Brasil e dizer assim, cara, começa por você. Porque eu finalizo eu comprei uma mala amarela, que é a que eu viajo hoje em dia, e um espelho amarelo. Então, no final, eu digo assim, para que tudo isso aconteça, essa coisa louca, não sei o que, você tem que ter muita... Aí eu falo do Ikigai, né, da cultura oriental, que fala sobre razão de existir. Quando você tem a sua, o processo fica muito mais suportável e tal. Aí no final diz assim, mas para que tudo funcione de verdade, você tem que responder essa pergunta. Daí eu tiro um espelho e falo, espelho, espelho meu, quem manda na minha vida sou eu. Legal. Entendeu? Pra tipo, cara, o que você quiser fazer, você tem que fazer real. Porque pra mim, o chegar no TED era um negócio que eu falei, meu Deus, como chegou, né? E N outras coisas que às vezes a gente pensa assim, será que eu vou conseguir vender um contrato desse tamanho? Será que eu vou conseguir? Vai! Henry Ford dizia lá aquela frase, né? Se você acha que dá ou que não dá, em ambas as situações você tem razão. E você está com uma trajetória como empreendedora de 4 anos? 4. Eu pedi demissão no começo de 2020, né? Que a gente não sabe que pandemia vai chegar, então começo de 2020. Mas eu parei de trabalhar de verdade em junho, assim, porque eu ainda continuei 6 meses fazendo a passagem e tal, de bastão. Então eu comecei a empreender em junho. Deu tudo errado também. Pois é. Como é que foi? Você consegue ver fases do seu negócio nesse período? Como foi? Total. Pra você, assim? Os 6 primeiros meses a gente vendeu 0 coisas. 0. E a gente tinha um Instagram com 7 mil seguidores e falava assim, cara, como é que pode ter 7 mil seguidores e não vende? Mas há algumas falhas, por exemplo. É o Instagram de hoje ainda? Não é. Eu tive que começar... Gente, como eu chorei também no dia que... Muito chorona, né? Agora eu tô pensando, nossa, que chororô. Mas chorei real porque eu pensei assim, falei, cara, eu construí. E eu lembro que eu postava frase motivacional. Porque era o que eu gostava de... Eu gostava de ver frase motivacional. Então eu falei, vou postar frase motivacional. E quando eu aparecer no story falando, as pessoas vão querer ver. 0 conhecimento sobre marketing digital, sobre qualquer coisa. Mas eu postava todo dia, postava. E o que hoje eu chamo de Wow Backstage começou como minutinhos de luz na hora do almoço. Então eu invadia o almoço das pessoas. Olá, bem-vindos a Minutinhos de Luz, Aí um dia eu falava sobre educação para o ensino fundamental, o quanto tinha que entrar gestão financeira, empreendedorismo, não sei o quê. No outro dia eu falava sobre método Montessori para criança. Vê como tem nada a ver com... Porque eu falei assim, cara, tem que levar conhecimento para as pessoas. E eu até hoje concordo que conhecimento
deveria ser mais 360 graus. Mas as pessoas não compram quando é 360. Ela não sabe muito bem o que comprar de você. Ela acha você legal, ela te acompanha, ela dá like, mas ela não sabe o que comprar de você. Eu falo, cara, se algum dia pintar uma oportunidade... Hoje eu sou nichada de experiência do cliente. Mesmo sendo nichada, às vezes, quando eu conto alguma coisa, a pessoa fala assim, mas você faz esse tipo de trabalho? Eu falo, faço. Mas, então você tem que facilitar. Essa foi uma primeira grande coisa. Aí eu tive que abrir outro Instagram e começar a fazer. Quando a gente abriu, eu lembro exatamente o número, porque eu lembro que eu fiz a peça de feliz 1000, né? Conseguimos 1000 seguidores, não sei o quê e tal. E a gente fechou o primeiro contrato. E eu falei, nossa. E era um contrato que eu achava muito caro, porque a gente tem a mania de pensar com o nosso bolso, né? Aí eu pensava, não, imagina que eu tinha saído, eu ganhava 3 mil reais no CLT. E o primeiro contrato foi de 20. Eu falei, meu Deus, tô rica. Tô muito, nossa, e agora? Investir, Não, eu queria saber se eu ia entregar e se eles não iam pedir o dinheiro de volta. Porque eu falei assim, será que eles não vão pedir de volta? Porque será que eu mesma será valho? Será que eu valho? Entendi. E aí foi no interior. E cumpria com a minha missão de ir para lugares mais remotos, né? Porque foi em Varjota, no interior do Ceará. Nossa, que fica vou até lá pra... de São Paulo até Fortaleza 3 horas e de Fortaleza até Varjota 5 horas de estrada. Então a gente foi. O poder das redes sociais também é esse, né? Demais. De chegar em lugares que... Não, aí foi na casa do prefeito, treinamento, foi super legal. A galera te fazia fila pra tirar foto. Eu falei, gente... Começou Fiquei bem. famosa. Não, que eles falam já assim... comecei bem no A primeiro minha filha contato. mandou pra mim, ela falou assim, mãe, o que tá acontecendo aí? Por que tem tanta gente tirando foto com você? Eu falei, porque eu sou de São Paulo. Sim. Eu não sei se era exatamente isso, mas é porque foi um treinamento muito legal. E acho que a gente dá muito sangue quando acontece. Mas acho que teve esses primeiros 6 meses de tentar muita coisa. Mas eu tentei muita coisa. Acho que me arrisquei, eu pagava patrocinado sem estratégia. Eu fazia... Não tinha os Reels, né? O Reels é algo que veio depois. Mas, assim, nossa, foi terrível. Indo pro campo, independente, digamos, de estar preparada ou de saber que não estava preparada, no caso, né? Mas entrando em campo e fazendo o que estava na mão. Eu acho que o mais legal é até cometer alguns erros. Esse dia eu estava num palestrante, ele falou, não é bom aprender com os erros. Eu falei, cara, mas como é que você vai aprender se você pelo menos não tentar, né? Tem gente que fala assim, o não você já tem. Eu falo, nem o não a gente tem direito de ter se você não tentar. Porque nem um não você vai ter. Então, como é que você vai atrás? Aí a gente tentou prospectar, a gente tentou fazer não sei o quê. O primeiro produto que, de verdade, antes da palestra, desse treinamento acontecer mesmo, a gente fez um primeiro produto, que era uma mentoria. Só que eu nunca tinha participado de uma mentoria. Eu falei, e agora? Como é que eu vou criar uma mentoria? Aí eu falei, bom, na minha cabeça, o que é mentoria? Eu vou atingir um lugar e eu vou ensinar as pessoas a chegar até esse lugar onde eu tô. Se é o melhor lugar do mundo ou não, as pessoas é que vão julgar. Eu tinha sido diretora de experiência do cliente, diretora de conteúdo, as pessoas me admiravam por aquela posição. Eu falei, vou contar como eu cheguei até aqui. E aí eu pus um valor bem barato, porque eu achava que aquilo valia bem baratinho. E pensei assim, se der errado, eu devolvo o dinheiro das pessoas, então tudo bem. E na primeira mentoria, eu tirei tudo da minha cabeça que eu tinha, que eu acho que a gente tem que aprender a fazer mais isso, né? Transformar o nosso conhecimento em método. Então, eu tirei tudo da cabeça, desembaralhado mesmo. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei não sei o quê. Isso aqui, nossa, isso deu errado, isso deu certo. E transformei na mentoria de 7h30 aproximadamente, que era aos sábados antes, né? Hoje já é dia de semana. Mas era aos sábados e aí comecei a mandar mensagem no LinkedIn. Porque muita gente pergunta assim, e daí você lançou e as pessoas quiseram comprar? Não, ninguém quis comprar. Então eu comecei a ir no LinkedIn e falava, você quer participar da minha mentoria? Não. Quer participar? Não. Nem sei quantos não. Você tem que estar com a autoestima boa para levar os não. Fala assim, não, tá tudo bem. Essa é a diferença de quem age e de quem só fica pensando em fazer, né? Porque eu percebo isso, assim, quantos não, tipo, a gente só vê depois que já tá fazendo muita coisa, já é chamada para palestrar ali, para falar, mas aí, essa trajetória? Exatamente. O quanto os não está disposta a tomar. A gente tinha uma métrica na empresa onde eu trabalhava antes. A gente falava que era 10 nãos. Se você for um vendedor ruim, são 10 nãos para chegar ao primeiro sim. Então, eu não sossegava enquanto eu não tinha os meus primeiros 10 nãos, assim, sabe? Então, era uma meta ter o não. Cara, é uma meta. Trauma zero de vender, né? Ou de não vender, tipo... O não é um sinal, né? Tipo, tá, beleza. Um não, beleza. Dois, daqui a pouco chega o sim. Então, só mais um não. Só mais um não pra chegar no sim, né? Não, e o legal é até você pensar assim, cara, como que eu vou... Tem um negócio que o brasileiro não gosta de dar não. Então, conquistar o não é bom. Porque a pessoa não agora, mas você pode nutrir ela para outra coisa, para outro momento. Só que você tem que conquistar o não. Aí eu sempre digo, por exemplo, toda reunião que eu faço até hoje, eu falo assim, vamos fazer o seguinte... É minha frase de fechamento de reunião. Fala assim, o sim é o que eu quero.
O sim, olha, eu vou colocar você nos meus mais maravilhosos pensamentos. É o sim que eu quero. O talvez, o não, eu aceito. O talvez não. O você sumir, não. Pelo amor de Deus, diz que tá caro, diz que você não gostou, diz que tá uma bosta. Não some, né? Mas não some, pelo amor de Deus. Porque eu acho que, eu não sei vocês o que vocês sentem, mas muita gente só some. Sim. Aí você não sabe, aí anos depois a pessoa te fala, ai, que tava caro. Aí você fala, pô, eu tava disposta a negociar. Sim. Né? É. Principalmente no começo, a gente tá tão disposto a falar assim, não, tá bom, eu vou até de graça pra pegar esse Pra teu nome conseguir aqui pro meu isso. portfólio. É. O que a gente aprende com nada, né? Por exemplo, a pessoa some, não responde, ou sei lá. O que você vai deduzir daquilo? É, Nada, não tem como, né? E aí, exato. Você não tem como vai pra aprender onde? com aquilo. É, Não tem sinal. exatamente. E saída, então, do CLT e pedir ficar 6 meses sem contrato nenhum, isso foi uma decisão, tipo, tinha um objetivo na época? Tinha o lance do motorhome. Ah, tá. Eu tinha Esse era apresentado, só que ele tinha outra cara, que inclusive foi muito doloroso deixar do jeito que trocar o que eu queria para o que se apresentou como o que poderia ser. Na época, o que eu queria? Lembra que eu falei da equipe de Sumé e dos presidentes e diretores que eu entrevistava? Meu objetivo era fazer em 1 ano, a louca. Eu achava que dava, achava que o Brasil... Quinto maior país do mundo, mas eu achei que... Gente, 5.570 municípios é o que tem no Brasil. É muito lugar. Aí eu pensei assim, não, eu começo no sul, até chegar em Roraima, vou entrevistando pessoas, vou não sei o quê. Em cada lugar eu vou estudar sobre aquela região, tipo, custo de mão de obra, custo de locação de imóveis. Vou ter um raio-x pro C-Level, né? Tipo, pro presidente da empresa, pro diretor financeiro, para dizer, cara... Lá vale a pena, tem benefício fiscal, tributário. Comecei a ligar para as prefeituras, isso no CLT, tá? Que era a minha ideia. Daí eu comecei a ligar para os prefeitos e falar assim. Aí eu entrevistei 50 presidentes amigos meus, falando assim: você consegue preencher esse Google Forms aqui? Em que eu perguntava: se eu descobrir regiões legais para você investir e levar parte da tua operação para lá, ou fazer parte da tua operação lá, você investe? Desses 50, 25 falaram, pô, eu invisto. Eu falei, pô, pra mim tá ótimo. Imagina, 25 presidentes de grandes empresas que eles levassem, eles iam gerar empregos em outros lugares. E aí eu comecei a estudar sobre mobilidade, né? Tipo, que mais de 40% da população brasileira não vive no município de origem. Vai pra outro lugar buscar oportunidade. Mas como é que... Não adianta você ir pra outro lugar. E isso eu olhava pros meus avós, pra minha mãe. É você que tem que mudar antes. E aí eu falei, pô, então, em paralelo, eu vou treinando as pessoas. Então, minha ideia era ir com o motorhome. Cada lugar que eu passasse, fazer um evento para 30 pessoas e, em paralelo, estudava aquela região. Fechava a van, ia para o próximo estado. Fechava a van, ia para o próximo estado. E todo mundo ia querer... Nossa, todo mundo... Eu ia passar no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu ia ser pauta do Fantástico, na minha cabeça, né? E aí, quando eu apresentei isso pro meu chefe, na época, eu apresentei, tipo, 200 páginas, assim. Eu via eles fazendo assim na reunião. Aí eles, não, legal, Cami, massa a tua ideia e tal. Daqui uns 2 anos, né? E nem tinha chegado a pandemia ainda. Falei, não, esse projeto não pode esperar. É urgente, o Brasil precisa disso. Precisa para ontem. E eles falam, então, Camille, não senta aqui, não vai dar. Aí eu falei assim, então eu também não quero. Eu vou pedir demissão e não sei o quê. Eu quero um acordo. Eles fizeram um acordo comigo, a gente saiu legal. Eu assinei um contrato de não concorrência durante 2 anos. Então eu não podia entrar no nicho de eventos, que era de onde eu tinha vindo. Mas também não era meu objetivo. Os eventos que eu ia fazer eram os eventos do CX Town, que virou CX Town depois, né? Porque o nome era Business on the Road. Ninguém nem conseguia pronunciar. Sim. Entendeu? Então foi caótico, assim, o começo, assim. Mas eu tinha me planejado financeiramente para 1 ano. Já tava... Assim, pensei, cara, se eu não lucrar R$1 durante 1 ano, eu consigo pagar, pensa aqueles meus R$3.000, né? Falei, eu consigo ter os R$3.000 ali por mês. Só que os 6 primeiros meses sem vender nada, dá um desespero tão grande. Você fala, vai faltar. E eu morava de aluguel, e a escola da minha filha sempre custou bem mais da metade do meu salário. Eu falei, gente, tô ferrada, nossa. Aí a pandemia, que você começa a pensar que todo mundo vai morrer, que você vai morrer, que o mundo vai acabar, que seu projeto não faz mais sentido, então, a doideira. Depois do primeiro projeto, veio outros. Aí vieram outros, aí... Aí veio a Não mentoria, foi só... veio o primeiro projeto, aí você começa a mostrar, né? Porque daí eu comecei a mostrar. Gente, acho que eu passei uns 3 meses mostrando o mesmo projeto. Ai, olha que legal essa dinâmica. Ai, olha que legal não sei o quê. Tarará. Daí foi quando veio a decisão de, né, vou fazer muito mais. Aí eu comecei a fazer as lives do Wow Backstage.
Vou falar muito de experiência do cliente. Falar. Aí vieram alguns primeiros convites que eu acho que às vezes a gente fica nessa cabeça, tem que cobrar, e esquece das portas que são oportunidades. Começaram a surgir alguns convites para eventos. Teve um que era para ser mestre de cerimônias de uma premiação online. Aí eu falei, será? E veio muita gente daquele cerimonial online lá que eu fiz e tal. E aí eu falei, tá aí a sacada, eu preciso participar de eventos, preciso conhecer pessoas que vão me apresentar pessoas, que vão apresentar outras pessoas. Mas não adianta ir no evento e ficar sentadinha, tem que ir no evento e fazer a diferença, fazer pergunta. Sabe ser notado que o pessoal olha pra você e fala, nossa, inteligente, né? Vou conversar com aquela pessoa. E aí começou a vir muita coisa, assim. A gente tá aqui para falar de liderança e experiência do cliente. Então, na tua visão aí, como é que tu vê essa ligação entre liderança e experiência do cliente? Tens tua opinião? Nossa, acho que total. Toda vez que eu pergunto pra alguém qual é o papel do líder, eu sempre penso na minha cabeça, cara, líder não é a pessoa que vai fazer tudo. Líder é o cara que vai dizer assim, nós vamos por ali. Eu gosto muito do discurso do Fred Trajano durante a pandemia, que ele não sabia muito bem o que ia acontecer. Gente, ninguém sabia. E ele sentou com todo mundo, e aí a Relações Públicas chegou com um papelzinho e falou assim, você vai fazer esse discurso. Na hora ele rasgou o discurso. Eu imagino a cara da RP, deve ter se desesperado. E ele falou o seguinte, gente, 60% das nossas operações são presenciais. Eu não quero mandar ninguém embora. Mas eu não sei se eu vou conseguir manter essa promessa. Eu preciso de vocês. E aí a gente entra até em um pouco de holocracia, né? Do tipo, cara, me ajuda aí, vocês também. Você que tá lá no chão de fábrica. Me ajuda a ver o que a gente pode fazer. O que podemos fazer. E aí, assim, mostrar vulnerabilidade é tudo que a gente vê. Brené Brown, essas coisas, né? Do poder da vulnerabilidade. De, cara, vamos fazer juntos. E eu acho que o líder, ele tem isso muito genuíno. Do tipo, eu não tenho todas... Óbvio, ele tem que ter uma parte do caminho. Porque senão as pessoas também falam assim, ele não sabe nada, fica abusando da gente. É o cara que ele estrutura, depois que fala assim, então a gente vai seguir essa rota. Então tá, peraí que eu vou descobrir as ruas, eu vou descobrir os postos que tem pra gente parar, eu vou descobrir lugares onde tem pra gente comer. Mas ele é esse cara que vai dizer onde nós vamos chegar e ajudar o como e dar voz para as pessoas. Experiência do cliente não tem como acontecer sem liderança. Porque aí a gente não tem, por exemplo, a governança. Governança tem milhares de projetos. Quando alguém mapeia uma jornada do cliente, ele descobre milhares de nanoproblemas ao longo de uma jornada. São N projetos diferentes. Um projeto de checkout é diferente de um projeto de venda, que é diferente de um projeto de pós-venda, de suporte, que é diferente de quando der problema mesmo, né? Tipo, saque, URA. São todos projetos diferentes. Alguém tem que estar lá para organizar isso aqui, para enxergar que você é melhor nesse, você é melhor naquele, para conseguir fazer essas camadas de quem vai fazer o quê, como vai fazer, se a gente está indo no caminho certo, celebrar as pequenas vitórias, chorar quando precisar chorar junto com o colaborador, né? Porque acho que também tem isso, tipo, cara, nem sempre vai dar certo. E conseguir despertar nas pessoas o que elas às vezes nem sabem. Essa semana eu estava conversando com uma grande amiga minha que eu disse não na entrevista de trabalho para ela. Eu falei, Carol, não gostei e tal, porque a gente fez 2 perguntas e ela passou a entrevista inteira, falou. Falei, você tinha que ter deixado mais espaço pra gente fazer mais perguntas, né? E ela falou. Mas o meu chefe contratou ela mesmo assim. Falei, ai, que raiva, né? Aí eu falei, mas eu vou fazer ela dar certo. E aí ela tinha muita vergonha de palco. A gente falava assim, não, você vai subir. E ela, não quero. A gente falou, cara, todo produtor de evento sobe no palco pra chamar os seus palestrantes. Então você vai subir, porque é um protocolo. E a gente começou a ensaiar ela e ela falava, ai, não quero. E chorava, e não sei o quê. E ela fez um TED recentemente. Há 2 anos atrás, se não me engano. Ou ano passado, enfim, tem pouco tempo. E eu falo, cara, quem diria? Aquela menina dela falou, cara, tem coisas que vocês tiram da gente que eu nem sabia que tinha. Mas o líder, ele tem esse papel de enxergar onde a pessoa ainda não enxerga e falar assim, vem cá que eu vou colocar o piso pra você. Confia em mim, confia na minha visão e vamos junto. Até porque daí ele consegue conquistar N coisas, né? Do tipo assim, cara, vamos colocar uma estratégia de omnichannel na nossa empresa? Eu acho que não dá, mas a gente já conseguiu tanta coisa, confio em você, bora, né? O líder, ele tem esse papel de facilitador das coisas. Sim. E você tem muita experiência em empresas grandes, né? Grandes empresas e tal. Aqui, por exemplo, o nosso estado, Santa Catarina, é marcado por minifúndios, que a gente fala, que são pequenas propriedades e tal. Historicamente, sempre foi assim. Talvez tenha estudado isso, né, pelo motorhome e tal. O que você vê que as pequenas podem aprender com as grandes e vice-versa? O que as grandes podem aprender com as pequenas? Nossa, que pergunta boa.
Eu acho que as grandes, de bate-pronto, vou começar, as grandes deveriam aprender agilidade com as pequenas. Porque as grandes continuam se comportando como transatlânticos. E a hora, por exemplo, vou exemplificar aquela guerra infinita Itaú-Nubank, né? O Itaú falou, não vou ser digital, não vou ser digital, não vou ser digital, não vou ser digital. Até não ter mais como fazer, porque todo mundo queria o digital. Ele falou, putz, vou ter que ser digital. Ele teve que sair fazendo a toque de caixa, demitindo gente, não sei o quê. Aqui em 2017, na época a galera até saiu à rua, falando abaixo o digital, porque tá tirando o emprego de todo mundo. E se tivesse sido feito de forma fluida? E se tivesse, falar assim, cara, é tendência, vamos adotar. Ou criar um laboratório de inovação. Né? Eu até imagino que tenha, mas eu acho que pode ser mais ágil ainda. Falar assim, vamos pegar uma pequena parcela da população e fazer, que eu acho que o pequeno tem de muito bom. Em contrapartida, o pequeno é fazejamento. Ele é bom no fazejamento. Faz. Errou. Faz. Errou. Talvez o planejar um pouco mais faria a diferença. Eu vejo muita gente que poderia, por exemplo, fazer os cursos do Empretec do Sebrae. Sim. E não faz. Sim, que é o que tá na mão e é extremamente valioso. Exatamente, você vai lá e você cria. Tem muito empresário que eu conheço, mais pra cima, ali no Paraná, por exemplo, que nunca fez um Canva de negócio. Eu falei, como é que você tem o seu negócio? Aí eu pergunto assim, quem que é o fornecedor? Tem o cara do... E daí começa a fazer, eu falo, você tem que ter um mapa para conseguir negociar melhor com eles, para conseguir gerir estoque, para gerir não sei o que e tal. E a pessoa às vezes não viu, porque ela não sentou, não fez ainda o básico. Então acho que essa troca poderia existir, seria muito valiosa para eles. E conversar mais uns com os outros, porque eu vejo um bairrismo na hora de aprender. Eu gosto muito, tem um amigo meu, o Rafael, da Electrolux, que agora ele mora fora e tal, mas ele dizia assim, Camila, se eu for aprender sempre com alguém que vende geladeira, eu serei sempre o número 2. Eu não aprendo com geladeira. Eu aprendo com outros negócios. Então, acho que a gente deveria não querer a informação tão mastigada. É falar assim, cara, deixa eu ir num evento. Isso é bem difícil que as pessoas tenham essa visão, né? Porque é isso, assim, elas querem aprender com quem ensina a mesma coisa, ou quem faz a mesma coisa que elas. Tem muita gente, por exemplo, fala assim, Camila, mas esse assunto que você está trazendo é muito específico para entretenimento. Eu falo, cara, não é. Ou Disney. Que quando a gente fala de Disney, todo mundo fala, não, mas meu negócio não funciona. Calma. Você parou para ouvir? É processo. É sobre processo, é sobre como colocar protocolo em cima às vezes a pessoa não... E ela se recusa a fazer o match. Porque realmente exige um pouco mais do cérebro, né? Exige que ele vá para um lugar que ele ainda não foi, que exige que faça coisas diferentes, né? Que não está fazendo hoje. E aí isso aí sai da zona de conforto das pessoas. Quer ver, um dia eu fui num evento e aí tinha uma palestra lá assim... Como eu usei a análise preditiva sem tecnologia para adivinhar 17 paredões do Big Brother. Eu falei, que palestra nada a ver, né? Tipo, aí eu falei, quero assistir essa palestra. Fui lá. Gente, uma das melhores palestras que eu assisti no evento. O que a moça fez? Olha que bizarro. Ela pegou um Excel, aí ela abriu, daí ela colocou o perfil dos participantes. E daí ela colocou, tipo, dia tal, quantos seguidores tem? Aqui, tá. Quantos likes tem? Semana seguinte... brigou. Aí ela ia lá colocando. Aí ela colocou a família dela pra assistir também o programa do Leão Lobo, não sei o que, os programas de fofoca da tarde. E daí eles tinham que trazer a percepção. Daí ela colocava, tá, então a percepção tá assim. Tá, a percepção tá assada. Esse dia ele perdeu seguidores. Esse dia ganhou. Dos 18 paredões, ela adivinhou 17. Uau. Só pela... E eu falei, cara, qual a mensagem que isso me trouxe? Não era sobre Big Brother. A mensagem era, cara, você não precisa ter o melhor dashboard para analisar dados. Você pode ser criativo, o que você precisa é dos dados corretos e das pessoas corretas para conseguir te auxiliar em como tomar aquela decisão e tal. Eu saí encantada. Falei, gente, nunca achei que uma palestra sobre Big Brother ia trazer tanto conteúdo legal. Muito bom. E a gente aprendeu a fazer mais isso, né? Tipo, tem muita gente que fala, eu não assisto TV aberta. Ou, eu não vou nesse lugar porque não vai agregar. Será? Se você tiver com o olho bem abertinho, todo lugar é lugar. Toda oportunidade. O boteco do seu Zé é um lugar para você aprender. Fala assim, essa experiência no boteco do seu Zé foi maravilhosa. Essa frase, esse não sei o quê. Fui na Cacau Show ontem, o pessoal, na hora de se despedir, eu não sei se é protocolo de todos os lugares, mas lá no Rio de Janeiro eles falavam assim... como é que é? Não era bom dia no final. Era feliz hoje. Ao final do atendimento, feliz hoje. Aí a gente foi atendida por uma moça no final da loja. Feliz hoje. Aí no meio da loja, feliz hoje. Final, feliz hoje. Aí a gente saiu falando uma pra outra. Feliz hoje. E agora quem estiver assistindo, feliz hoje pra você também. Bom. Excelente.
E sobre diferenciação, vamos falar um pouquinho de diferenciação, que é até um dos pilares que tem no meu método sobre experiência do cliente, que eu vejo que é um dos pilares aí para melhorar a experiência, é você se diferenciar de fato, né? Não da boca para fora, digamos assim. O que hoje você acha que diferencia um negócio? E aí, qual é o papel da liderança ou da experiência do cliente nessa diferenciação? Legal. Primeiro, do líder ser super mente aberta, porque a diferenciação não é algo simples de fazer, né? Senão, todo mundo seria Coca-Cola, né? Seria super fácil. Então, a primeira coisa é estar super aberto. Segunda coisa, eu me ancoro muito em neurociência. Eu sou apaixonada pelo tema, não consigo desviar dele. E eu gosto sempre de falar de Martin Lindstrom, né? Que foi meu mentor, eu fiz pós-graduação com ele, assim, fantástico. Porque ele dizia assim, qual é a marca que existe há mais tempo na humanidade? E aí você pode dizer N coisas, mas não é uma marca comercial. Religião, ela existe há muito tempo. Ela perpassa séculos e séculos. Mas o que ela tem que perpassar? Ai, Camila, é Deus e tal. Não é só isso. Mas a primeira hipótese que ele queria falar assim, é por que as religiões perpassam tanto tempo? E será que é a mesma parte do nosso cérebro? E não é achismo, é biologia. Tipo, será que é a mesma parte do cérebro que se acende? E ele escaneou mais de 2.000 cérebros para chegar a essas conclusões. E quando ele conseguiu chegar à conclusão de que realmente é a mesma parte do cérebro que se acende, ele falou assim, putz, e agora? Tá, respondi essa parte. Mas o que tem na religião que dá para uma marca comercial usar? O que tem? E ele chegou a 9 pilares, que eu acho que aí que mora a diferenciação. Primeiro pilar, a base, confiança. Parece meio óbvio, meio básico, mas será que toda marca passa confiança? Será que toda marca transmite a confiança que você tem num iPhone 15? Tipo, que você compra e se você perguntar assim, mas qual é a especificidade pela qual você comprou? Cara, um iPhone 15, dá pra tirar foto da lua, nunca viu? Tipo, a pessoa não sabe te explicar muito bem, mas ela confia. Assim como num santuário religioso, seja ele qual for, né? Budista, evangélico, católico, qualquer um. Então, você confia. Segundo pilar é o evangelismo. Há quanto tempo você lê a Bíblia, você lê a história? Todo mundo já sabe. Mas continuam lendo. Assim como o caminhão da Coca-Cola, há mais de 10 anos, roda as cidades com o seu Papai Noel. Precisa alguém explicar o que é Coca-Cola? Não precisa. Mas ela continua. Então, as marcas têm que evangelizar, continuar. Ah, mas não deu os likes necessários. Ah, mas não deu... Cara, continua. Vai ter um dia que vai ter um reel mais bombado, que vai ter um dia menos. Evangelizar, por exemplo, às vezes num hotel. Quando chega lá, a pessoa te explicar a história do hotel e que o dono ainda passa lá. Eu lembro que a gente fazia eventos num resort chamado Mavsa. E aí o dono sempre estava lá pelas instalações. E eu falava isso pro pessoal, né? Falava assim, gente, ele tá sempre por aqui, ó. Esse resort existe há 13 anos. Na época existia 13 anos, né? Agora já faz mais tempo. Existe há 13 anos, era um senhor que queria ter um pesqueiro. E daí ele colocou um quarto e deu tão certo que ele começou a colocar mais. E daí uma vez ele foi para Las Vegas e para Disney e se apaixonou e queria trazer um pedacinho disso para cá. Porque o resort era tipo assim, tinha pavão albino, tinha igreja, tinha um super barco. E para explicar essas coisas eu ia fazendo isso. E aí todo mundo, nossa, que legal. Automaticamente a experiência dos caras ficava muito mais legal no Mavsa. Não era só um resort. Porque se fosse só um resort, ia ficar tipo, Isso. E é isso que legal. torna cada negócio irrepetível. É a história que fez aquilo, né, prosperar, crescer, acontecer, os desafios que passaram. Contar, né? Exatamente. Ninguém sabe da tua história. Pô, primeira vez que você tentou fazer tal coisa não deu certo. Então, quando conta, eu gosto muito de assistir o Érico Rocha, porque ele me deixa um pouco mais tranquila, sabe? Que ele é o pai lá dos lançamentos. Sim. Porque às vezes a gente cansa de falar do nosso negócio. Fala, mas eu já falei tantas vezes, todo mundo já sabe. Quantas vezes foi dita a história de Jesus Cristo? Então, tem que continuar falando. Se você quer que grave na mente das pessoas, tem que falar. Até porque não é a mesma pessoa que tá ali o tempo todo. A gente cansa, a outra pessoa não. Esses dias eu tava contando a história do motorhome, daí a pessoa falou assim, que legal! E você vai começar quando essa história do motorhome? Eu falei, pô, tá na 6ª edição. Mas assim, essa pessoa não sabia, você tem que contar. E esses são só alguns dos pilares, porque tem outros, né? Por exemplo, o poder dos rituais. Quando a gente canta parabéns, feliz aniversário, ele aumenta em mais de 80% o sabor do bolo. Assim como a cervejinha da Corona. A cervejinha da Corona tem um sabor com limão, tem um sabor sem limão, né? Tipo, tem um quê, assim, fala, não, vou fazer isso direito. O pedido de casamento, eu fui pedida 2 vezes, gente, né? A primeira vez o menino não ajoelhou, falei, gente... Não vale. Não. Até falei sim, mas não casei, né?
Então, tipo, você espera alguma coisa. E aí tem até um livro bem legal que fala sobre isso, chamado Poder dos Momentos, que ele fala um pouco sobre explosão minésica, que até os 30 anos, muita coisa acontece na vida que tem ritual. Você terminou a quarta série, né? Que vocês se conheceram super jovem. Terminou, não sei o que, formatura. Você terminou, não sei o que. Ah, formatura de novo. Primeiro Aí, namorado. marcar. primeiro beijo, habilitação, tudo é um tirar ritual. carteira. E aí chega uma hora não tem mais. Só que o seu cérebro gosta de rituais. Ele sabe que alguma coisa mágica está envolvida ali. E N rituais que às vezes pode criar. Tem uma vez a gente atendeu o SESI de Porto Alegre, ali de Rio Grande do Sul. E eles falaram que quando a pessoa vai entrar para o EJA, né, que é o ensino para alfabetização de adultos, o que é uma caneta para quem não sabe escrever? Nada. Você não usa. Ele não usa caneta. Pra gente parece um item tão... Pra eles não serve pra nada. Quando esse cara entra no EJA, eles dão uma caneta. E falam, bem-vindo pro seu novo passo da vida. Ai, uma que caneta. lindo. Olha, você falou de chorar, eu fiquei arrepiada com essa. Não é lindo? É lindo demais, lindo demais. Se Quanto oportunizar custa, a pessoa, pra mim não tem nada mais valioso que conhecimento. E se oportunizar, né, acesso a isso... Você dizer... não, quando eles contaram, eu também falei, gente, que coisa... Porque os meus avós, a minha avó faleceu, ela só sabia escrever Camila, gato, dado, algumas coisas assim que ela decorou, não é que ela sabia. E o nome dela, né? Mas o papel, um ritual. Qual ritual pode existir? E isso serve para B2B, para B2C, para humanos, né? Às vezes eu vou receber gente em casa só de colocar a toalha num formatinho de coração. Ao invés de, tipo, colocar a toalha, tá aqui a toalha. Isso. Eu posso colocar a toalha no banheiro? Eu sei que eu posso. Mas se eu coloco em formatinho de coração com post-it em cima, é outros 500. É tipo... Então, o storytelling, que a gente também sempre acha que storytelling é sentar à beira da lareira e contar uma história, e não. É como as coisas podem conversar até, por exemplo. Encadear momentos, né? Exato. Então, assim, esses pilares, para mim, os 9 pilares de Lindstrom, regem a minha percepção sobre... o que faz um negócio ser diferente do outro, sabe? Inclusive, a gente tenta se comportar de forma diferente. Aonde que a gente encontra? Qual é o livro que tem os 9 pilares? A lógica do consumo. A lógica do consumo. Na verdade, o Lindstrom, ele dilui muito bem. Eu nunca encontrei exatamente daquele mesmo jeito. Mas ele tem no Small Data, no A Lógica do Consumo, são os 2 livros em que ele traz mais ali esses 9 pilares. Mas eu acho que se a gente perguntar para os nossos amigos da inteligência artificial, ele traz. Ele responde. É verdade, não é mais os universitários agora. Não, e a gente também tem lá no YouTube, então se alguém quiser procurar depois, a gente teve um desafio que a gente fez uma vez para a galera cumprir. Tem o clube de negócios, né? Um grupo de WhatsApp que a galera discute. A gente falou assim, vamos fazer? E a galera fez. Na época, eu lembro que eles fizeram o case do Subway. Foram 2 grupos. Um fez do Subway e o outro fez... Não lembro se era da Localiza. A galera do Subway viajou na maionese sobre coisas que o Subway poderia... Eles saíram de lá querendo apresentar aquilo pro Subway. Falaram, cara, a gente quer apresentar. E tem o desenvolvimento completo deles, dessa linha de raciocínio e tal. Porque a gente explicou os 9 pilares e como aplicar. E falou assim, escolhe uma empresa aí e apliquem. Boa. Sobre a questão da diferenciação, vejo bastante se falando do quanto as empresas, os negócios, precisam olhar para o mercado. Baseado no que tem, pensar em algo que não foi feito, ou, enfim. E ok. Mas aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que está, digamos que da pele para dentro da empresa. Sobre diferenciação. Como que o negócio, o líder, o empreendedor, a equipe buscam em si a fonte da diferenciação, sabe? Sim. Não, e eu acho até que tem uma coisa a ser pensada aqui. Eu acho que quem gasta tempo demais olhando para a concorrência, gasta energia demais, ficando frustrado, achando que aquilo tudo tá dando certo. E fala assim, vamos fazer de um outro jeito aquilo que eles estão fazendo. É a grama verde que você olha e não às sabe. vezes tem muita gente que, tipo, quando vai pra concorrência, fala, putz, eu achei que isso aqui deu super prejuízo, isso aqui deu tudo errado. E você fala, sério? Achei que tava bombando. Então, eu não olharia. Eu olharia, sim, pra fazer uma análise SWOT, tipo, a famosa fofa rapidinho, né? Tipo assim, o que tá acontecendo? Como eu enxergo a concorrência? Mas passaria... Se eu tivesse que investir, sei lá, 100% do tempo, 20% do tempo eu olharia pra concorrência. Legal. O restante eu olharia pra dentro e olharia... Steve Jobs falar aquela frase, né? De que a criatividade é a arte de conectar ideias. Eu iria buscar coisas nada a ver com o meu negócio. Nada a ver, tipo, que conectasse. Sei lá, eu vendo bolo. Cara, deixa eu olhar umas coisas aqui sobre carro.
Sabe, Oficina. tipo um negócio nada a ver pra ver como é que eu posso inovar, como é que eu posso... Não sei o que sairia, porque levaria mais tempo pra debruçar, mas hoje a gente falava no carro a caminho de cá, por exemplo, do guia Michelin, né, que surgiu justamente porque Michelin percebeu que as pessoas não gastavam muito seus pneus do carro e decidiram criar um guia onde pra ir de um restaurante a outro, eles teriam que ir de carro, não dava pra ir a pé. Hoje em dia isso já tá diferente, né, a não ser que você vá cumprir o guia do ano. Mas hoje você já consegue ir. Antigamente não, você tinha que gastar o teu pneu. E aí eles criaram um guia. Gastronomia, pneu. Nada a ver. Mas criou-se esse negócio. Então, que outras coisas? Por exemplo, eu gosto muito de exemplificar Chili Beans. Cara, Chili Beans, óculos. O que tem a ver com igreja? No Rock in Rio, eles criaram uma igreja para as pessoas casarem dentro. Porque eles queriam que as pessoas passassem. E casaram, realmente, 30 pessoas casaram de verdade lá. Então eu adoro, eu falo assim, cara, esse Caíto é bem louco, né? Ele deve usar alguma coisa assim. Então Ele tem na água, sei lá, o que ele toma lá. Mas ele fez a marca ser forte, porque ele traz produtos da China, gente. Gente, se você usa um Chili Beans, não fique chateado, é da China. Só que é uma marca que ele cria muito forte. E aí as pessoas falam, cara, eu quero esse negócio, eu quero, né, tipo... Eu vi uma parte do evento que ele participou com o Joel J. E ele mostra uma foto de cima de um viaduto de São Paulo, os carros. E aí ele mostrou a foto de, vamos botar 20 anos atrás, talvez? Não me recordo exatamente a data. E aí mostra a foto daquele trânsito de São Paulo com os carros todos coloridos, assim. Tinha carro de tudo quanto que é cor, vermelho, amarelo. E aí, o de hoje, ele fez a mesma foto atualmente. E o que você vê? Carro branco, preto, cinza. Ou seja, então... E aí, por que ele coloca que a marca dele talvez tenha se destacado tanto? Porque ele pensou naquela diferenciação ali, sabe? As pessoas estão fazendo muito do mesmo, muito do básico... E não trazendo, assim, a inovação. Ele, inclusive, vai todo colorido, né? É bem dele, é isso. E às vezes a gente acha que não tem mais espaço, porque fala assim, mas a Chili Beans já fez. Cara, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todas as marcas. Só que você não pode ser cópia, porque fica feio, fica ruim, fica assim. tosco tipo, daí, né? Você fala, ai, credo, que horror. Mas pode ter um monte de marca que você olha e fala assim, cara, qual vai ser minha alma? Qual vai ser minha essência? Qual vai ser o... Por que alguém vai querer achar massa se relacionar comigo? Vai achar legal, vai achar, sabe, divertido. O que eu tenho de melhor? O que eu tenho de mais forte? Como eu posso misturar isso com alguma outra coisa que vai dar um borogodó, sei lá. Falando em borogodó, a gente também estava falando um pouquinho sobre a questão de fórmulas prontas, o que a gente quer muito pronto e tal. E é notório, até se trouxe o exemplo do EJA, para pessoas que ainda estão acessando conhecimento não, mas formas novas de imaginar coisas. Daí eu queria que você trouxesse um pouco o papel da imaginação do indivíduo, de cada um, da própria equipe, para encontrar essa diferenciação, para ter os insights, para também estar aberto para interagir com o cliente. Eu imagino que bastante da diferenciação pode vir dessa relação do cliente com a empresa, de como ele usa o produto, ou ele valoriza o serviço. E a gente também falava sobre a questão do acervo, né? Imaginação, ela precisa ser nutrida, exatamente. E como que você acha que as empresas podem nutrir isso nos colaboradores, por exemplo? Tá. Fala o que você pensa aí nisso. Olha, minha cabeça foi pum, né? De tanta coisa legal. Vou tentar sintetizar aqui. A gente lá na empresa tem os valores. E isso desde quando era uma empresa até agora que a gente tem uma pequena equipe. A gente criou alguns valores e colocou lá, cara, a gente acredita que isso aqui é importante e a gente vai fazer de tudo para praticar. Em um dos planejamentos estratégicos, a gente olhou para aqueles valores e falou assim... Esse aqui, como é que a gente pratica? Tipo, sei lá, felicidade. A gente pratica porque a gente faz isso, faz... então legal, então tô todo mundo feliz, então tá. Esse aqui. E 2 não eram praticados. Aí eu falei, caramba, e eu já vou conectar isso com criatividade. Que era ser um eterno aprendiz. Eu falei, cara, a gente trabalha com conhecimento, como é que não vai ser eterno aprendiz? E não é só a Camila que é professora, que não sei o que, tem que ser todo mundo. E o outro era... loucura por experiências. Nossa, esse me deixou, gente, eu queria chorar em posição fetal. Eu falei, cara, a gente trabalha com a experiência do cliente e vocês não vivem. Das pessoas, cara, eu acho que a gente não vive. Acho que aí tem uma primeira lição, transparência para que as pessoas te digam o que elas não vivem, o que elas não enxergam. Porque às vezes numa empresa muito tóxica, em que a liderança é tóxica, você não deixa a pessoa falar. Sim. Então eu sempre tento deixar, mesmo que isso vai doer meu coraçãozinho, eu falo assim, não, conta aí. Daí elas contaram, eu falei, putz, e agora? Aí trouxe a equipe para São Paulo, porque tem gente que é de Curitiba, tem gente que é de Canela, tal, então todo mundo bem distribuído.
foram para São Paulo e eu pensei, pô, primeira coisa, eu dei o livro, né? O primeiro livro, O Jeito Disney de Encantar Clientes, depois O Jeito da Harvard de Ser Feliz. Falamos assim, ó, vamos ler a cada 10 páginas e a gente se reúne para discutir a respeito. Acho que você começa a trabalhar o repertório que as pessoas precisam ter. Então, por exemplo, a nossa colaboradora mais jovem tinha, na época, 17 anos. Então, ela falava o que ela entendia, que era diferente do que eu tinha entendido, que era diferente com o outro, e abria um espaço super legal. A gente criou um ritual também chamado Tema Livre. Toda segunda-feira alguém vem e traz algum tema. Essa pessoa às vezes não sabe esse tema, ela vai lá e ela busca. Tipo, eu acho que eu vou falar sobre mindfulness, deixa eu trazer. E aí isso faz com que a pessoa se torne um pouco eterna aprendiz, porque ela tem que aprender para poder mostrar no dia do tema livre alguma coisa, para ela não chegar lá de mão abanando. E que de alguma forma conecte com o negócio. Não precisa necessariamente conectar, mas se conectar melhor. Beleza. Primeiro pauta, ok, a gente estava dando repertório de alguma forma. Só que isso ainda não traz a criatividade para quem trabalha com a experiência do cliente. Eu mapeei alguns lugares em São Paulo que tinham experiências muito doidas, assim. Falei, cara, vou levar elas numa casa de cama elástica, por exemplo. Sabe aquelas coloridas, não sei o quê? Então, vamos levar numa casa de cama elástica. Vamos levar num restaurante. Tem um restaurante lá que ele é todo... chama O Lúdico, o nome do restaurante. Eu já visitei. Então, ele é todo doido, assim, todo com negócio no teto, todo com... Tem um banheiro que é uma geladeira, aí você entra lá e tem uns potes com papel higiênico escrito feijão, sabe? Tipo, o negócio tem um lugar que é do fundo do mar, aí eu levei elas lá e falei, analisem, né? Prestem atenção. Aí aí a gente conversou um pouco sobre neurociência e tal, eu dei um canvas na mão delas do Lovable, que são esses 9 pilares que a gente trabalha. Falei, agora vocês vão para lojas e nas lojas vocês vão analisar tudo que a gente estudou aqui, beleza? E aí a gente levou a equipe para elas irem lá, elas falaram, você viu? A moça fez a reciprocidade, aquilo que ela fazia. Quando ela passou aquele olhinho no meu cabelo e ficou fazendo massagem, era reciprocidade, porque eu gostei e levei o creme. E elas foram se analisando com aquilo e tal. Bacana. E isso ampliou. E aí ao longo do ano a gente foi acompanhando. Que experiência você viveu? Pô, eu fui num café, eu fui não sei o que lá. E assim, difícil você não gostar de experiência. Você gosta? E teu cérebro quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então a gente foi estimulando. Acho que é isso que as empresas têm que fazer. Não exatamente da mesma forma, mas elas têm que estimular que as pessoas gostem de aprender. O Brasil não é um lugar que a criança, quando nasce, fala, eu trouxe um livro. Não, as pessoas trazem brinquedo, e tá tudo bem, gente, criança tem que ter brinquedo e tal. Mas tem que ter um estímulo para literatura. Eu odiava ler. E eu acho que isso me atrasou em muitos anos. Acho que eu poderia estar muito pra lá, assim, muito evoluída se eu tivesse lido antes. Então, acho que trazer esse repertório, trazer palestras para dentro das empresas, trazer coisas para que as pessoas possam abrir a cognição. E lembrar que a gente nasce criativo. Só que daí os pais começam a falar assim, não, isso não. Não, isso não. Casa não é assim, a árvore é verde. Jesus não é desse jeito. Não. A árvore não pode ser rosa. Não existe unicórnio. Tem não sei o quê. Vai podando já. É tanta regra. Tem um cara que eu sigo, que é o Samuel Cachito, o nome dele. Ele é um artista plástico. A gente até foi lá no estúdio dele, porque ele dá uma palestra toda de criança, que você tem que resgatar a infância. Aí no final ele te dá umas tintas e fala, pinta aí o que você quiser. Aí você pinta com um jeito que, tipo, cara, eu tô afim de fazer assim, não sei, é um baita resgate. Qual foi a última vez que você fez uma oficina de pintura ou que qualquer coisa, você fala assim, eu não sou bom nisso? Desde quando? Porque quando você era criança, você pintava, você desenhava, você cantava, E a gente tem um negócio da psicologia, né, que fala o id, o ego e o superego. Um deles, né, o id, não sei se eu vou falar certo aqui, né? Dá um Google aí depois para conferir. Eu sei que é assim, só não sei se o nome tá correto. Mas o id, por exemplo, é o ator biológico. Então é tipo, cara, eu quero transar. Legal, olha que esquisito falar isso assim, quero transar. Fala, nossa. É algo que a pessoa não vai falar assim ao vivo, eu quero transar. Não fala. Porque tem o superego. O superego é aquele negócio que fala assim, não. Te mantém não adequado, faz isso. Isso não é legal soltar pum no meio da galera. Mas qual o problema? Todo mundo solta. Mas não é legal soltar pum no meio da galera. Aí ele fala, você vai ser cancelado se fizer isso. E aí vem o ego. O ego é que equilibra essas duas coisas. Fala, não, mas se fizer um pouquinho... Às vezes as pessoas ficam tímidas porque elas ficam muito com o superego. Fala, não posso mostrar isso. Ou id demais. Id demais é aquela pessoa que você fala, nossa, que vergonha alheia. Então, como é que essas coisas equilibram, né? Então, acho que ter esse repertório e levar isso para os colaboradores faz a diferença para conseguir que eles sejam mais criativos. Demais. Acredite ou não, nós já estamos quase 1 hora conversando. Então, para encerrar, eu queria que trouxesse um caso aí teu de
de sucesso ou não sucesso, não sei, fica a teu critério, com como que era antes, tipo, quais os problemas que a empresa enfrentava e depois de ter aí a tua visão como que melhorou a experiência, né? Quais foram os resultados, os frutos De cliente. de cliente, isso. Legal. Acho que um dos cases que eu não escondo pra ninguém, assim, que eu amo falar é o da MRV. A gente até conquistou 2 premiações com eles com um negócio chamado Conselho de Clientes. O Conselho de Clientes, a gente começou em 2020, final de 2020, 2021, ali, um dos primeiros clientes grandes também, que a gente falou, ai, meu Deus, a gente vai atender MRV. Ah! E aí a gente começou, o objetivo era ouvir alguns clientes em profundidade, não é sobre quantidade, não era volume, 80% da base, não, era ouvir em profundidade. Só que a gente conseguiu incluir o presidente da empresa, os diretores, então colocar toda essa galera para parar para ouvir eles lá. E a gente começou a entrevistar. E eu vi coisas assim, nanodetalhes que para uns fazia diferença, para outros não. Então, primeiro ano a gente conseguiu categorizar todo esse monte de dados e foi maravilhoso. Ali eu já estava super feliz. Só que a gente foi percebendo com os anos que a gente precisa dar significado para dados, senão ficam só um monte de dados. Eles já tinham um monte de dado de NPS, de satisfação, então, tipo, eram só dados. Falei, pô, como é que a gente consegue dar um jeito disso aqui ficar? E aí, a gente pegou e envolveu algumas coisas no meio. Falou assim, pô, vamos reunir a galera e jogar um jogo de priorização. Aí a gente fez a galera jogar um jogo lá de priorização. Nesse jogo de priorização, o legal é que uma pessoa lá no canto da mesa deu 0 de prioridade e a outra deu 100. Daí a gente falou, tá, então discutam, por que vocês não concordam? Daí uma pessoa do jurídico falou, cara, você acha que é 0, mas isso impacta em X milhões de prejuízo pra gente ao ano. Pô, então vou mudar a minha opinião. Então foi muito legal colocar lideranças diferentes para discutir a respeito e depois fazer um processo de 2 meses acompanhando com eles, assim, todos os dias, 15 minutinhos, a gente discutia sobre o que poderia ser feito, qual a solução. A gente trouxe fornecedor para discutir, porque 15 minutos é muito pouco, então você dá tarefa para todo mundo, né? Então eu mediava e dava tarefa. E algumas coisinhas pequenas aconteceram, não é tipo, meu Deus, que muda o mundo, mas faz a diferença. Por exemplo, a gente entendeu que no Nordeste, talvez, e vale a pena lembrar, MRV, Minha Casa Minha Vida, então não dá para colocar tudo o que eles gostariam. Quero colocar uma Alexa. Cara, não tem dinheiro para colocar uma Alexa na casa das pessoas. A limitação também ajuda na criatividade no final, né? Exatamente. Daí a gente pensou, pô, que tá um ganchinho na parede. Isso agrega valor. Pô, tão legal. Outra coisa, às vezes a pessoa tem muita dificuldade, não sei quem aí estiver nos assistindo já comprou um imóvel, mas é um processo muito doloroso, porque é legal quando você compra. Só que a hora que você começa a pagar, a hora que vão te entregar a chave e fala assim, agora você tem que pagar 30 mil. Daí você fala, de onde eu tiro 30 mil? Que 30 mil é esse? Aí eles falam, taxa de juro de obra, INCC, não. Aí você fala, eu não sabia. E realmente a pessoa, ela leu o contrato, ela assinou, mas ela não sabia. Então eles colocaram um material de papelaria, né? Que é tipo escrito mais bonitinho, não sei o quê. E eu venho aprendendo com eles, porque todo ano eles renovam. Eles falam assim, a gente quer o conselho de cliente de novo. Eu falei, e aí? É agora que a gente vai fazer? Então a gente trouxe para as últimas edições análises de microexpressões faciais, coisas que a gente não fazia no primeiro ano. Então a gente começou a analisar assim, enquanto essa pessoa falava sobre tirar fotos, subir em cima do muro para tirar fotos, a outra fazia assim. Você fala, cara, as pessoas concordam. Não precisa dizer que concordam. Porque a inteligência artificial, quando a gente transcreve, não traz isso. Só que a gente analisa e fala assim, pô, é uma dor de mais pessoas. Será que tem um jeito de manter mais atualizado o aplicativo para que a pessoa possa ir vendo o seu imóvel desenvolver? Então, acho que a gente aprende muito com os nossos clientes também. Acho que em experiência do cliente, tenho certeza. Em experiência do cliente, a gente aprende com cada cliente. Cada cliente que vai, a gente vai aprendendo coisas novas. Então, é legal ter clientes de longo prazo, né, que façam mais coisas para você ir testando e fazendo. Desenvolvendo mesmo. Exato. Então, acho que esse é um caso que a gente é muito apaixonado, porque é olhar a vírgula, o pelo em ovo e criar em cima daquilo, porque agrega valor. Às vezes a experiência não é mudar tudo. Tem um livro bem legal também, que só tem em inglês, chama Pig Strategy, né? Estratégia porca. O Samson Lee é um chinês bem polêmico, que ele diz que para a experiência ser legal tem que ter alguma coisa ruim. Você fala que esquisito. Mas é igual na vida. Você não sabe o que é felicidade se você não tiver uma infelicidade. Você em algum momento tem que ter vivido a tristeza para falar assim, ai, nossa, como eu tô feliz agora. É um comparativo. Daí ele diz que o que importa é você ter os picos muito bem definidos, ou seja, tipo, cara, a hora que vai ser muito massa, vai ser muito massa. Eu vou colocar negrito, eu vou colocar confete, esse muito incrível, você vai perceber que é muito incrível. E quando o pico for muito ruim, né, os picos e vales, quando o vale for muito ruim, você tá pronto para resolver rápido. Porque daí eu falo, cara,
aconteceu com isso aqui, mas não, rapidamente eles... Porque cliente perdoa erro, ele não perdoa a falta de postura, né? Então, acho que isso é legal. Excelente. Muito bom. Eu quero já, assim, encerrando, terminar de te agradecer muito que pela primeira vez tivemos uma convidada de São Paulo que veio aqui. Chique, né, Ela gente? estará no Startup Summit aí, que vai começar amanhã e veio nos prestigiar aqui. Muito obrigada novamente por ter. Gente, vocês me receberam com café, tô muito chique. Ai, tô... E se as pessoas quiserem te achar o que você faz, querer te contratar teus serviços, onde que te encontra, pode fazer o pitch aí, né? merchan. Fica à vontade. Não, eu vou dizer mais que segue lá no Camix, né? CAMIX. Provavelmente já apareça. Se começar a não aparecer, fala com... Que é customer, tá, gente? Mas você coloca lá e aparece o restante. E eu sempre vou estar de amarelo, então fácil de encontrar. Camix Customer, fácil de achar. Ou a pessoa de amarelo na sala. Pronto. A pessoa de amarelo na sala também. Se falar assim, encontrei, ela não tá de amarelo. Gente, o colar, alguma coisa, a gente tava falando até do anel. Falando até o anel, alguma coisa amarela vai ter. Mas a maior parte do tempo, pra ficar fácil de identificar, eu tô de amarelo. E nos siga aí nas redes sociais, @ricaconexão, e assina o canal do Spotify. Depois dessa quantidade de ideias que a Cami trouxe para nós, então vou terminar com a nossa frase. Ideias inspiram, mas só a ação transforma a sua realidade. O que você vai aplicar a partir de agora? Conta para nós aqui nos comentários. Obrigada.